Não há Deus maior. Aleluias, glória a Deus. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Aleluias. Que o Senhor levante mais profetas. Que o Senhor derrame do seu espírito sobre o seu povo, para que possam profetizar em seu nome, em nosso meio, assim como a palavra de Deus vai nos mostrar em Números, capítulo 11. Nós iremos ler o capítulo todo. Eu tenho uma palavra do Senhor para você, que hoje está diante de uma incapacidade humana, está diante de limitações humana, está diante de poucos recursos, não há o que fazer e tem que lidar com esse sentimento de incapacidade. Porque Deus, Ele vai mostrar a você a capacidade dEle, o poder dEle, o sobrenatural dEle nessa situação, nos diz o Senhor. Porque eu também acolhi esta palavra. Assim como Agar estava no deserto chorando, porque ela naquele momento era incapaz de atender a uma necessidade tão básica pela qual seu filho estava chorando. Mas ela não tinha para dar, porque o que ela carregava, o que ela tinha, acabou para que Deus ele possa trazer o novo, diz o Senhor. Acabou para que Deus ele possa trazer a tua independência, diz o Senhor. A farinha da panela tem que acabar para que o novo de Deus, a grande chuva, possa vir, nos diz o Senhor. E essa palavra, existe vários pontos dela que nós iremos ao decorrer, mas com certeza a palavra que o Senhor tem para nos liberar hoje é que Ele vai manifestar o seu poder nessa sua incapacidade. Agora também tem um alerta de Deus nessa palavra. Então vá comigo até o final, ouça tudo aquilo que o Senhor ele quer trazer para mim, para você, porque eu também fiz vista nos meus desejos, vi as fontes do meu desejo, e eu quero que em nome de Jesus a palavra de Deus a cada dia mais traga luz em meio à escuridão. Em meio à escuridão dos nossos pensamentos, em meio à escuridão dos nossos desejos, ou seja, em meio àquilo que você não está vendo, qual é a fonte que está fazendo você desejar, quem está fazendo você desejar, entende? Mas a palavra de Deus, ela traz luz para nós, ela é luz para a nossa vida, ela é luz para os nossos passos. Eu e você não ficamos na escuridão, porque a palavra de Deus nos confronta, a palavra de Deus nos alerta, a palavra de Deus nos restaura. Então, por isso, a palavra de Deus, um relacionamento com Deus, ter uma tenda, ter um lugar de encontro, ter um lugar diário, de passar tempo com Deus e ouvir a sua voz, é mais importante do que qualquer outra coisa na tua vida. Assim nos diz o Senhor. Amém? Deixa eu aquietar aqui o meu cachorro, que a alma dele está inquieta. Se eu pudesse dizer com essas palavras. Ele sentou. Então, a palavra de Deus, ela vem nos falar. Versículos-chave serão o versículo 6. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Tá? Ao outro versículo chave é sobre a carga que Moisés está levando, é sobre o diálogo, irmãos, esse diálogo, por isso que nós vamos ler o capítulo todo, o diálogo de Moisés com Deus, as palavras que Moisés fala para Deus. E eu não vejo Deus repreendendo aqui as palavras de Moisés,
porque a verdade, a sinceridade. E você vê que diante de uma incapacidade do líder Moisés, ele vai falar com Deus. Já a incapacidade do povo, do populacho também, que nós também iremos ver o populacho, como está escrito nessa versão da NAA, tá? Do populacho, eu coloquei aqui dos acoplados, daqueles que entraram no acesso junto com o povo de Deus, não é? E que não tinham sentimentos malignos, ou seja, não queriam matar o povo de Deus, mas esses foram debaixo da palavra, queriam que Deus estava dizendo que iria dar ao seu povo. Então, diante da incapacidade de Moisés, diante da sobrecarga que Moisés está vivendo, ele vai dialogar com Deus. Já o povo vai ficar à porta das tendas, chorando. É o que a palavra de Deus vai nos mostrar no verso 10. Então Moisés ouviu o quê? Como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. Cada um à porta da sua tenda. Eles estão chorando, lamentando, reclamando. Se eu trouxesse para uma linguagem de hoje, eu dizia assim, dentro de uma comunidade, dentro de uma vizinhança, tá na porta reclamando, ao invés de estar na presença conversando, dialogando com Deus sobre suas incapacidades, sobre suas vulnerabilidades, sobre suas fraquezas, sobre seus dilemas, sobre os seus problemas, sobre suas aflições. Eu ainda estenderia essa palavra. Tá na porta dos outros falando sobre seus problemas. Não tá na porta. Não tá batendo na porta de Jesus. Não tá indo buscar em Jesus a solução. Não tá indo e gerando expectativa de que Jesus pode mudar a sua história, a sua vida e a sua realidade. Porque Ele é a porta da bênção. Ele é a bênção. Ele é a luz. Ele é tudo. Ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo, o inocente pela qual nós somos abençoados. Também quero dar glória, porque a palavra de Deus ela é tão clara. Essa palavra de Números capítulo 11 vai falar do comportamento dos seres humanos. O ser humano, Moisés, o líder, que está ali como profeta de Deus, que fala as palavras de Deus. Ou seja, Moisés antes, em sua carne, em sua humanidade, ele foi um assassino, ele escondeu seu pecado, ele fugiu do ambiente. E ele está ali vivendo, falando numa linguagem para eu e você entender. Ele está vivendo a sua vida, de repente Deus se encontra com ele, chama ele ao seu propósito, revela a Moisés um plano, e Moisés, com vários sentimentos de incapacidade, voltar para um ambiente de onde ele fugiu, de onde ele nem, acredito, pensava voltar mais. Moisés já é um homem que que está ali cuidando, né? Eu diria, dos bens do seu sogro, que está ali como um pastor de ovelhas. Ele está ali, ele tem uma profissão. Ele tem família, ele tem filhos, e agora Deus o chama para falar suas palavras. Ou seja, Deus o chama para golpear o inferno em seu nome, na autoridade do seu nome. É isso que a igreja de Jesus Cristo, ela carrega. Não é a ser humana Lília, não é o ser humano você. Você carrega o nome Jesus Cristo. Você carrega aquele que está vivo. As palavras dele que é vida. As palavras dele que é fonte. As palavras dele que liberta. A autoridade que o Pai entregou a ele e o nome que o Pai entregou a ele. Então o que nós somos? Já que continuamos vivos, já que meio a dor, meio sofrimento que esse mundo nos deu, que a vida nos deu, que seres humanos usados pelo inferno e pela permissão do próprio Deus trouxeram dor e sofrimento. Qual é o teu interno? O que ele tem contra? Contra quem? Contra os seres humanos? Não! Contra o reino que está influenciando a mente de pessoas, contra as potestades, contra os principados, contra o diabo, contra o mal. É que já que eu e você estamos vivos, que Deus possa nos usar para saquear o inferno. E saquear o inferno é tirar as almas no nome de Jesus.
das suas mãos. É tirar as almas no nome de Jesus para salvação, libertação, cura e restauração de identidade. Não na capacidade. Nós não somos capazes como humano. É por isso que Números 11 nos mostra que o Espírito que estava sobre Moisés, Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés para aliviar aquela carga e colocou sobre a vida de outros seres humanos para que pudessem profetizar no meio do povo de Deus, para que pudesse ajudar Moisés na missão que Deus o chamou e o enviou. E aí também tem algo, gente, o escolhido de Moisés, né? O escolhido ali, um aprendiz, eu diria, o Josué, ele meio que fica, né? Em Números 11, verso 29, porém Moisés lhe disse: você está com ciúmes por mim? Porque ele vai dizer para Moisés, ó, que tem outras pessoas profetizando, tem outras pessoas falando em nome do Senhor, e aí você está com ciúmes por mim? Por mim, olha o que Moisés fala: eu gostaria que todo o povo do Senhor fosse profeta. E esse profeta aqui não é profeta que enlaça as pessoas mentalmente, que enganam as pessoas mentalmente, ou seja, não trazem a verdade que é a palavra de Deus, a única verdade do ser humano que pode mudar a sua vida é a palavra de Deus. Não, esse profeta fala a verdade, não ilude mentalmente, não diz, não, tu é filho de Deus. E aí olha para as obras e vê, não, é filho do diabo, porque está realizando um desejo, influências das trevas. Essa pessoa não olha e diz, não, você é filho de Deus. Não, olha, a obra que você está praticando é do diabo. Então você é um filho dele, porque você está recebendo influência dele. Você está sendo canal dele. Você está sendo profeta dele, profeta de Baal, sabe? Então Moisés está falando de profetas que verdadeiramente são fidedignos à palavra de Deus, são fiéis à palavra de Deus, são fiéis aos sonhos que Deus, ele mostra. Então, que dera que tivesse mais. Quem dera que fosse todos profeta. Ou seja, que todos recebessem do seu Espírito, porque eu amei essa palavra, porque ela dá glória à presença de Deus. Ela dá glória ao que Deus disse: ó Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Ou seja, Maria, não é a estrutura humana, a capacidade humana, os recursos humanos que irá gerar e fazer nascer a minha palavra, a minha promessa. Mas é o próprio Deus, o sobrenatural, o seu Espírito e o seu poder. E Maria sustenta, e Maria carrega, e Maria alimenta, e Maria segue as ordens de Deus sobre o projeto, sobre o sonho, sobre as revelações. Que sejamos como Maria ao acolhermos essa palavra diante da nossa incapacidade, onde Deus está dizendo: eu vou manifestar o meu poder, e você vai ver, que é outro versículo chave para essa palavra, aonde Deus diz no verso 23, porém o Senhor respondeu a Moisés, resposta de oração, resposta de diálogo, resposta de encontro de tenda, resposta de vida devocional, resposta de alguém que sabe aonde conversar, com quem conversar, e Deus está dizendo: será que a mão do Senhor se encurtou? Será que a minha mão agora deixou de ser poderosa? Será que meu poder diminuiu? Será que meu poder não age nesses tempos? Será que meu filho Jesus Cristo, ele só agiu no passado? Ele só ressuscitou no passado? Ele só curou no passado? Ele só levantou menino, tirou do caixão no passado? Limpou no passado? Perdoou no passado? Porque Deus traz eu agora para dizer para você que ele permanece o mesmo. O filho dele tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro. Ele é a esperança da humanidade. Ele é a esperança da humanidade. Os humanos jamais, sem Jesus Cristo, podem vencer o reino espiritual
do diabo, do mal. Mas por causa desse nome, as obras de Amã serão destruídas, diz o Senhor. Todo decreto, toda ordem, toda manipulação, todo plano que é maligno, que é contrário ao bem-estar do seu povo, que está em obediência, mas sofrendo obras de injustiça. E tem chorado e clamado aos pés do Senhor. O Senhor está dizendo: não tenha medo, eu vou destruir. Não tenha medo, não vai se realizar. Não tenha medo, não vai acontecer o que eles estão planejando, que é te dominar. Mas tu os dominarás, tu vencerás, porque foi isso que aconteceu com Mordecai, Esther e o povo de Deus. Porque diante daquilo que foi levantado, eles eram inocentes. Eram obras ocultas, malignas, planos maus de destruição de um povo inocente. Aleluia. Então Maria, ela diz assim: como se dará isto? E aí eu vou trazer um exemplo para você entender que foi algo que o Espírito Santo me ensinou e eu vou passar para você pra gente aprender junto. Maria disse: como se dará isto? Aí eu vou usar um exemplo de alguém que não tem nada na conta. Como se dará isto se minha conta tá zerada? Como se dará isto se eu tô endividada no SPC, Serasa, não sei? Como se dará isto se eu não tenho crédito na praça? Para nós não fazermos como Zacarias. Como eu tenho certeza dessa palavra? Ou seja, você tá duvidando da palavra de Deus. Maria não tá duvidando da palavra, ela tá crendo, vai acontecer. Agora, é uma dúvida. Como é que vai acontecer isso? Não tenho nome na praça, não tenho dinheiro na conta do banco dos homens, que os homens criou e botou o nome banco, e cada um deu o nome do seu banco. Eu não tenho um trabalho, eu não tenho nada que venha gerar recursos, que venha fazer minha conta bombar, que venha trazer descendentes. Entende? Não, Zacarias não está dizendo isso. Zacarias está dizendo: como é que eu tenho certeza dessa palavra? Ou seja, está desacreditando a palavra de Deus. Então você vê aí que a pergunta mostra, uma revela: não, eu creio. Mas como é que vai se dar isso? Seja feito como você quer. Zacarias não. Como é que eu tenho certeza dessa palavra? Você tem orado para que Deus mude a sua situação, seja na área da saúde, seja na área financeira, seja na área familiar, seja em seu casamento, seja em relacionamentos, seja na sua empresa, seja em seu ministério. Aí Deus libera uma palavra e você diz: como eu tenho certeza dessa palavra? Essa palavra é a palavra de Deus. Você é sacerdote, você serve ao Senhor. Você está na sua casa. Você serve fielmente, você e sua esposa, você e os seus, na casa do Senhor. Então por que Deus, Ele não atenderia um pedido teu? Ele pode não ter atendido no teu tempo e você já está esperando há muito tempo e já está... porque naquele tempo era uma vergonha para a cultura uma mulher não gerar, um casal não ter filho. Então aí Deus está, né? Aí... você já está enfrentando essa vergonha há muito tempo? Como podes dizer, como eu tenho certeza dessa palavra? Uma pessoa que anda em pecado, sim, pode duvidar. Porque não é alguém que está em pecado que Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração e eu vou atender o teu pedido. Não, é alguém que está servindo a Deus, é alguém que está na casa de Deus, é alguém que está trabalhando para Deus, é alguém que tem zelo pela palavra de Deus, é alguém que tem zelo para fazer o que Deus pede e que Deus ouviu. E vai mudar o teu cenário. E vai mudar o ventre que não gera, a área que não gera, a área que está cerrada. Mas porque chegou o tempo de o Senhor mudar, de o Senhor transformar. E o que vai fazer isso? O poder dele, a manifestação dele. Porque o físico não vai ter a glória de Deus. Eu não sabia o que era viver para a glória de Deus, até entender que quando você ama a presença de Deus, então você não tem medo de fornalha. Você sacrifica o seu Isaac, se Deus mandar, confiando internamente de que se Ele quiser, Ele traz o cordeiro para sacrifício. De que se Ele quiser, Ele te livra da fornalha de fogo.
mas você ama mais a presença de Deus. Você é um interno tão apegado a Ele, que as situações que aferem morte, destruição, vergonha perante a cultura e a sociedade, não tem poder sobre você para fazer você desistir e negligenciar a presença de Deus, a obediência a Deus, a alegrar o coração de Deus. Então, você está vendo esses versículos chaves. Então, nós iremos entrar na palavra, porque a palavra de Deus, ela é a luz. Ela é a luz aonde há trevas. E ela nos ensina, nos exorta, nos alegra e nos direciona. Assim nos diz o Senhor. Então, vamos começar. Já começamos, né? Outra coisa que o Senhor está me lembrando agora, que Ele falou antes, que é uma prudência que Ele tem me ensinado. Sabem, quando a palavra diz assim, estou enviando vocês no meio de lobos, sejam prudentes. Para você ser prudente, como a serpente. Você já observou que a serpente não vai chegar no lugar fazendo barulho? Chega devagar. A serpente observa. O problema é que a serpente é astuta. Então ela dá o bote no tempo certo. Mas a gente não pode ter a maldade da serpente. Mas simples como as pombas, né? Falando com as minhas palavras. Por que o Senhor estava falando isso? Quando Deus diz assim, fecha o acesso, veja. Quando Deus diz para o casal Maria e José sobre o plano maligno de querer matar Jesus. Ah, não, Jesus. Não, eu vou ficar no ambiente, eu vou me sentar na mesa. Mas Deus já revelou que Herodes quer matar o projeto. Então, o acesso que Deus está querendo trazer mais clareza para eu e para você, porque eu sei que assim como eu, quando a gente tem esse desejo de obedecer às palavras de Deus, muitas vezes colocamos nosso coração, nós não o protegemos. Protegemos, porque Deus diz pra gente amar a Ele e amar o próximo. E amar o próximo, irmão, é fazer o bem, mesmo aqueles que te fazem mal. Porque aí quando você faz o bem, a cabeça deles, traduzindo numa linguagem, né, em palavras para você entender, numa linguagem é em palavras para você entender. Então é um entendimento fácil para aplicação na nossa realidade. Então a cabeça deles vai ficar pegando fogo. Como é que eu fiz mal e ela me faz bem? Como é que eu fiz mal e ele me faz bem? Você direcionado por Deus e a oportunidade de fazer o bem. Então você ama o próximo. Mas aqui são ordens, direções que Deus está em livramento. Então a intenção deste ou desta, não, venha aqui para meu ambiente, venha para minha mesa, que eu também quero adorar o rei, eu também quero participar do projeto, mas qual é a intenção? Matar Jesus. Então Jesus diz, fecha o acesso. O acesso que Deus está mandando Maria e José fechar é o acesso àquilo que Deus entregou. Então, o caminho que Deus abre no mar, a ida para Canaã, e Deus está mandando fechar o acesso de quem está com intenções malignas de matar você. Então, aquilo que Deus te entregou, não vai ter acesso ao que Deus está abrindo para você, a porta que Deus está abrindo para você. Porque a malignidade, a maldade na intenção desses corações. E se você se puser próximo a eles, tanto é que Deus ele dificultou o acesso deles ao povo, protegendo e dando livramento ao povo, porque sabia da intenção do coração. Por que Deus está dizendo isso? Por quê? Porque assim como eu, com aquela prudência, eu tenho que amar o próximo. Deus dizia, Lilian, o que eu fiz diante ali daquela fofoquinha, né? De Miriam ir ali falar com Arão, questionando que Moisés é meu profeta, enfim. Ela foi retirada pelo próprio Deus do arraial para ser tratada, para depois voltar. Porque alguém com intenções malignas, realizando
influenciado pelo reino das trevas, mentalmente, vai querer contaminar o ambiente que você tá, contaminar o projeto, matar o projeto, tirar eu e você da obediência. E aí Deus me ensinou. Judas não estava em todos os lugares com Jesus. Na transfiguração, ele não estava lá. Tava Pedro, tava João, tava outro, que eu não vou dizer o nome para eu ser fidedigna, por não saber se está sendo fidedigno à palavra de Deus. Quem é que vai colher com você os peixes que Deus vai pôr na tua rede? Aqueles que, em meio à frustração, você recebeu uma palavra de Deus e eles ajudaram você a sustentar a rede. E o que é sustentar a rede nessa palavra? Assim nos diz o Senhor. É aqueles que te ajudaram a obedecer a direção de Deus, a palavra de Deus. Aquele, não, mulher, tu não já fosse, não já fizesse de tudo? Oxe, vai mais não, tenta mais não. Esses estão te ajudando a obedecer a palavra de Deus, que é contrária ao cenário que tu tá vivendo, a frustração, a realidade, as tentativas, aos sentimentos humanos. Porque frustração, irmão, incapacidade, sentimento de desistência, isso é humano. A palavra de Deus é que te faz romper além da tua humanidade, além dos teus sentimentos. Esses que estão lá com Pedro, obedecendo a palavra do Senhor e sustentando a rede, mesmo quase indo a pique, são aqueles que não estão contrário a ele ir para o lugar da frustração, a ele lançar a rede novamente, a ele usar todos os seus recursos, mas obedecer a palavra de Jesus, ao que Jesus mandou. É esses que vão comer os peixes. É esses que vão acessar Canaã junto com você. Que não estão dizendo, vai para onde, mulher? Que palavra maluca é essa? Vamos ficar aqui no Egito. Vamos continuar aqui com essas mesmas obras. Vamos continuar aqui com esses mesmos comportamentos. Então, quem vai acessar o que Deus vai trazer? Quem vai acessar o peixe? Quem vai acessar Canaã? Quem está com você, obedecendo e não sendo contrário à palavra de Deus. Quem entrou na porta? Quem estava prudentemente esperando Jesus na porta com reserva de azeite. Ô Jesus, mas espera as bichinhas. Elas foram ali comprar. Espera as bichinhas. Não, vamos dar um pouquinho do nosso. Todos estão ouvindo as palavras de Deus. Todos. Entendem? Querer ajudar quem não quer ajuda. A quem não deixa Jesus limpar. Escolher o juízo final. Escolher o inferno ou escolher o céu. Todos vão ter a mesma oportunidade, diz o Senhor. E aí eu e você olha, né? Os maus estão crescendo. Mas o que eu vejo na palavra de Deus, quando Deus trouxe o seu juízo, ou seja, não tem tempo mais não para se arrepender não. O juízo aqui é morte. Quem ficou com os despojos quando Deus mandava? O seu povo. Você entende? A cidade está lá, Canaã, totalmente levantada, prosperando, cheia de coisa boa, e Deus tira da mão deles e coloca na mão do seu povo. Então não se preocupe com quem está crescendo. Não se preocupe com quem está crescendo. Vamos se preocupar com a gente. Se estamos em Canaã. Porque Deus também tira da mão do seu povo a Canaã. Tudo que Canaã entrega. Se tiver praticando as mesmas obras daqueles que Deus tirou de Canaã e pegou o que é de Canaã e colocou em nossas mãos. Então, é sobre isso. É fechar o acesso, proteger o seu coração. Então, aquela maravilhosamente ali, aquele momento, aquele encontro ali
Jesus, todos os discípulos participaram? Não. E outra coisa que o Espírito Santo me ensinou, e eu posso revelar para você, para eu e você tomar cuidado. Porque muitas vezes a gente não gosta das pessoas que reagem às suas emoções. Reagem àquilo que não gosta, demonstram a sua insatisfação humana. Revelam a sua humanidade. Mas pior é aqueles que ficam calados, irmão, como uma serpente. Nunca mostram que estão descontentes. Nunca reclamam. Nunca diam nada. Por quê? Porque está fazendo no oculto. Pedro, ele fez na frente de Jesus, ele tirou uma espada. E Jesus o exortou. Pedro falou na frente de todo mundo que morreria por Jesus. E Jesus o orientou mentalmente. Revelou o seu agora e o seu futuro. E Judas? Não revelava suas emoções, mas Jesus conhecia. Jesus sabia. Então a gente tem que ter muita prudência. Porque quando Pedro na carne, ele está revelando ainda, a sua carne não tem o controle ainda do Espírito, da presença de Deus, ele está revelando a sua humanidade. Reações humanas super reais, super normais, porque eu e você já fez isso também, já reagiu da nossa humanidade. Mas tem gente que não reage. Reage da maneira que vai agradar o outro. Mas por trás está roubando. Por trás está planejando mal. Se alinhando com pessoas que fazem fofoca, que planejam mal. Então, a gente tem que pedir muito a Deus discernimento espiritual. Porque Jesus sabia quem era Judas e quem era Pedro. Para aqueles que estão diante de nós, querendo nos agradar a qualquer custo, mas não mostram a verdadeira a intenção de seu comportamentos. A intenção, às vezes, de quem está na mesa é o que pode tirar de benefício de você. E aí te agrada e faz tudo o que você quer. Mas não tá com você. Não tá honrando a mesa, honrando a presença. Tá com mais intenções. Tá como... Eu acho que foi Ezequiel que Deus falou. Ou Jeremias, eu não lembro. Mas Deus me falou essa palavra. A intenção era ter lucros. Falavam, eu acho que foi a Ezequiel mesmo. Ezequiel falava as palavras de Deus, eles ouviam, mas eles não colocavam as palavras de Deus em prática. Não fazia aquilo que estava sendo ouvido, porque o coração deles só ambicionavam lucros. Diz exatamente assim a palavra de Deus. Só ambicionavam lucros, ou seja, vantagens. O coração deles estava mais apegado às vantagens e não à obediência e não à prática da palavra. Porque entenda, a vida é uma semeadura. A vida é uma semeadura. Adianta construir Canaã em cima da maldade? Porque Deus vai pegar o que você construiu, o que você levantou. E por causa da maldade da terra e dos habitantes da terra, pegar e entregar na mão de outra pessoa. Você tá entendendo? Então, é uma semeadura. São escolhas. É por isso que a gente não dá lugar ao mal, mesmo nos fazendo mal. Porque quem tá fazendo mal tá semeando. Sendo que é difícil semear o bem em meio à maldade. Mas lembra, é a colheita que eu e você quer receber. Então a gente continua fazendo aquilo que agrada a Deus. E não corrompe a nossa identidade restaurada por Deus. Pelo seu Filho Jesus Cristo. Onde é a imagem dele que se revela.
Então, não deixe ninguém corromper a restauração de Deus na sua vida e na minha. Vamos continuar fazendo bem. Então, em Números capítulo 11 fala: o povo se queixou da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor e o fogo se apagou. Como que o fogo se acabou? Porque Moisés orou ao Senhor. Por isso aquele lugar foi chamado de Tabera, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho, eu coloquei no meu caderno, e os acoplados. Então você está vendo aqui comportamentos humanos. Que tipo de mentalidades são essas? Qual é as mentes que está no meio do povo? Existe a mentalidade da reclamação. Existe mentalidade egípcia. E isso é tão real. Porque José... Qual o ambiente que José estava na sua adolescência? Qual é o ambiente que muitas pessoas estão no seu hoje? Ambientes onde as pessoas desse ambiente praticam maldade. Porque José falava da malfama de seus irmãos para Jacó. Quem é Jacó? Estava totalmente omisso, porque eu não vejo na palavra, a palavra de Deus dizendo que ele exortava, que ele falava para com os seus filhos. E nem a sua mãe. Ou seja, José falava, e existem muitas lideranças assim, pais assim, líderes assim, que têm conhecimento da maldade, dos maus comportamentos, mas são omissos. São omissos. E por isso que muitos inocentes como José têm sofrido em ambientes dor e sofrimento. Têm sido feridos por causa de lideranças, de responsabilidades omissas nos ambientes. E inocentes têm sofrido com essa omissão. Mas, graças a Deus, que aquele que toma conta da nossa vida é Deus, aquele que nos deu a vida. E por isso, tem livramento de Deus sempre para mim e para você. Porque nele estamos escondidos. Nele está a nossa confiança. Nele está o nosso refúgio. E é por isso que as pessoas do mundo, do ambiente, da cultura, do Egito, não têm nos matado. Porque Deus tem sido livramento em nossa vida. Mas temos que obedecer a sua palavra com prudência, para que Deus assim possa proteger o nosso coração. Tem feridas que são inevitáveis, Deus permite, né? Veja o que Jacó faz. Ele manda José encontrar sozinho seus irmãos. Às vezes, esses líderes, pais, sabem dos caminhos maus, das seus familiares, do mundo, de tudo. Mas acham que não vai acontecer com os seus filhos. Então mandou sozinho José. E olha o que ele sofreu. Olha Davi no seu reinado, o que sua filha sofreu. Uma estrupa, uma violência do seu próprio irmão fisicamente e que a destruiu também emocionalmente e psicologicamente. Porque há muitos pais omissos, mas o reino espiritual do mal, do diabo, potestades, influências do mal existem e é muito real. E precisamos da proteção de Deus. A espada de Deus não se apartaria da casa de Davi. Então, quando eu falo assim, né, uma ação de um líder,
por uma dopamina, por um desejo da carne. E a maneira como a qual ele realizou. Ele pegou a mulher de outra pessoa, ele matou o seu marido, matou uma inocente para realizar o seu desejo. E quando eu falo assim, valorizar, porque assim, eu creio, é uma crença minha, é um pensamento meu, que se Davi tivesse em obediência, ele poderia dentro da sua casa, não ter havido uma violência física, psicológica e emocional. Sabe? E por quê? Porque você vê que aquela violência física foi arquitetada por uma influência. Ou seja, o irmão de Tamar tinha um desejo e alguém o influenciou por mal. E assim é as potestades, é o reino espiritual, assim é o diabo. Que trazem planos malignos para mentes de seres humanos que se deixa ser usado. Porque uma violência física, um estupro sem permissão, isso é maligno. Então veja o mal tendo legalidade na vida de filhos, dentro do seu próprio reinado, dentro da sua própria casa, eu diria. Por quê? Por causa de uma liderança que se entregou ao desejo da carne e atraiu para dentro da sua casa uma palavra que não trazia o bem, mas trazia o mal, a espada. Então você está entendendo que tudo isso poderia ser evitado? A ira do Senhor não precisa se manifestar no arraial, se manifestar no meio, que não precisa haver morte, mas houve morte por quê? Porque no final da palavra, a palavra de Deus diz, verso 34, que é outro versículo chave. Por isso aquele lugar foi chamado de Quibrote Atava, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Quem foi sepultado? Quem morreu? Quem padeceu? Quem teve os desejos dos egípcios? Quem desdenhou daquilo que Deus tinha oferecido e estava proporcionando? Quem achou melhor o que o Egito oferece do que o que Jesus oferece? Porque o Egito te oferece dopamina rápida, recompensas rápidas, mas por meio ilícitos, por meio de transgressões à lei de Deus, por meio de transgressões à vontade de Deus. Então a carne, ela quer que você peque contra Deus, ela quer que você cobice a mulher do próximo, ela quer que você pegue aquilo que é do outro, ela quer que você ceda ao sentimento de inveja para matar o outro e ter o que o outro tem. Isso é o que a carne quer. Porque a carne, ela não te leva a obedecer a Deus, mas o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus te leva. Aleluias, glória a Deus. Deus é bom, Deus quer teu bem, mas Deus é fiel à sua palavra. Ele ama o ser humano, mas o ser humano tem que se submeter à sua palavra, resistir ao diabo, e o diabo vai fugir, resistir. Fugir da tentação como José, mas não ceder à carne, mas temer ao Senhor, mesmo enfrentando necessidades básicas, fisiológicas, necessidades reais. Fome é real, água é real e todo ser humano precisa fisicamente de água, precisa de pão, precisa de água, precisa de pão, mas Deus te dá o maná, Deus te dá a palavra, Deus te revela os planos dele, bons, espirituais, e vai se manifestar no físico, a água, o pão e o peixe, a água, o pão e o peixe, porque é o mesmo Jesus que te anunciou, que te ensinou as palavras dele, também vai alimentar a multidão com as necessidades básicas, fisiológicas, necessárias para a
para a humanidade, para os seres humanos, para o seu povo, para a sua igreja. Ele sabe que a gente precisa de pão e peixe. Ele sabe que o corpo humano precisa de pão e peixe. Ele sabe que a humanidade precisa de pão e peixe. E Ele vai trazer. Mas não vamos desejar, achar ou pensar que o Egito tem recompensas melhor. Que o Egito é melhor. Que a dopamina egípcia é melhor. Que o ambiente egípcio é melhor. Que as festas egípcias é o melhor. Porque esse peso, essa sobrecarga que o povo de Deus tem colocado sobre os líderes, tem colocado sobre os arãos. Ou seja, a gente tem se empenhado a construir, a fazer mover, a fazer... a criar festas, dopamina para o povo de Deus, onde Deus diz o quê? Que nós devemos seguir a sua palavra. Para você entender que eu serei clara da maneira como o Espírito de Deus está falando. A gente vai ao templo para ouvir a palavra de Deus. Mas hoje as pessoas estão sobrecarregadas ministerialmente porque estão empenhadas em fazerem muitas coisas. Em fazerem vários eventos. Para assim poder trazerem dopamina para o povo. Para o povo que quer festa, porque no Egito tem festa. E não é que a gente não possa fazer direcionado por Deus um evento ou alguma coisa. Não é isso. Não é que a gente não possa ter uma festa e se alegrar. Mas por que cedemos à pressão? O povo que está vindo do Egito está pressionando os líderes para terem dopaminas, recompensas rápidas o tempo todo para beber e para comer. Aonde o tempo era, Moisés disse, ficai aqui. Eu vou ao Pai, eu vou a Deus, que eu trouxe para uma linguagem de Jesus, né? Que foi ao Pai e volta para buscar a sua igreja. Então Moisés diz, eu vou lá. Ele foi pegar as direções de Deus e voltaria. E o povo tinha que ficar parado, esperando. A maneira como esperamos é uma escolha nossa. Mas muitos estão sobrecarregados por causa da pressão. A pressão daqueles que saíram do Egito e querem dopamina, querem festa, querem vinho, querem festa, querem vinho. E aí os líderes se veem sobrecarregados para poderem atender essas demandas. Aleluia, glória a Deus por essa palavra agora, quentinha do céu. Para entendermos que a pressão, a carga, eu e você não é responsável por dopamina. Se a palavra era esperem, eu vou a Deus e volto. Ah, não, então vamos esperar com dopamina, E aí líderes dando o seu jeitinho para poder trazer essa alegria para o povo. Já vai 47 minutos, né? Então, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo, pela segunda vez chorando. Então o populacho, aqueles que entraram no meio do caminho, por isso que o Senhor disse, cuidado com quem está calado no meio do caminho, também querendo a promessa, ou seja, não quer matar você, está no meio do caminho, mas que a mentalidade ainda é egípcia. Porque essa aqui é uma mente egípcia, eu tenho fortes desejos pela comida do Egito. Eu tenho fortes desejos pela comida do Egito. Quem nos dará carne para comer, o povo? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. De graça. Não lembrou que estava sofrendo, né? Que Deus, por sua misericórdia, foi lá e os tirou. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vimos nada a não ser este maná. Então, Deus estava alimentando o seu povo, mas a alma estava seca. Seca de quê? Queria dopamina. Dopamina egípcia. Dopamina egípcia. Dopamina egípcia. A alma estava seca. O maná era como semente de coentro e a sua aparência era semelhante à de
Odélio, o povo ia por toda parte e o colhia. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Depois o cozinhavam em panelas e dele faziam bolos. O sabor do maná era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caiu o maná. Então eles estavam se alimentando fisicamente do que Deus mandou, né? Sendo que a alma deles estava seca. Seca. E por quê? Porque estavam se lembrando da comida egípcia, do que o Egito, o ambiente que Deus os arrancou, oferecia. Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste... eu quero ver esse diálogo aqui com você. Depois você lê a palavra de Deus toda, porque acredito que não vai dar pra gente ler toda a palavra de Deus, mas eu falei os versículos chaves que o Senhor ministrou no meu coração. Mas leia o capítulo todo em nome de Jesus, tá certo? Então Moisés ouviu como o povo chorava por famílias, cada um à porta da sua tenda. O Senhor ficou muito irado e Moisés também não gostou daquilo. Moisés disse ao Senhor: por que fizeste mal a teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo. Será que fui eu quem concebeu todo este povo? Será que fui eu quem o deu à luz para que me digas que o leve no colo? Como a babá leva a criança que mama, até a terra que promete dar a seus pais? Ou seja, será que eu tenho que levar esse povo no colo como criança? Foi eu que fiz esse povo existir? Olha o que Moisés está falando. Porque fizeste mal ao teu servo. Ele está dizendo que aquilo que Deus fez é mal. E porque não achei favor em teus olhos, visto que pusesse sobre mim a carga de todo este povo. Essa carga que eu tenho levado. Então escute. Onde eu poderia conseguir carne para dar a todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dei-nos carne para comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Diálogo, orações sinceras, expressando o peso, a sobrecarga que está carregando, a sua incapacidade de fazer tudo só, de realizar essa obra só. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Olha o que Moisés está falando, irmãos. Aqui é humano, sabe? Aqui é humano. Aqui é o humano Moisés falando. Aqui é o humano Moisés. Aqui é eu e você. É oração, é diálogo. Essa oração é, meu Deus do céu. A pressão, né? A pressão do populacho, do povo, e agora Moisés indo falar com Deus. Como é que eu vou... Eu sou assim, numa linguagem, palavras, eu sou incapaz. Eu não tenho como realizar um desejo do meu filho, um desejo da minha filha, um desejo desses que estão no ambiente, um desejo daqueles que estão aqui, nesse ministério, nesse pastorio, nesta empresa, e tem feito pedidos ao Senhor, e você está sendo trazido para você, gestor, você, liderança, o desejo do povo. O povo está em um processo de reeducação mental, de renovação da mente, de educação pelo próprio Deus, pelo seu Espírito Santo, pela presença de Deus, pela palavra de Deus. Então o povo está ali, ainda não acessou a bonança, a fartura, está no deserto, está sendo provado. Então esse povo manifesta reclamações, porque nesse meio aqui está um espírito de reclamação no povo, no meio do povo, no meio da empresa, no meio da liderança, no meio do ambiente, espírito de reclamação.
E aí esses líderes se veem pressionados como Moisés e vai falar com Deus porque conhece o local da tenda, conhece o lugar da intervenção, sabe que a mudança vem pela oração, pelo diálogo, pela conversa com aquele que entregou esses liderados debaixo da autoridade de Jesus sobre a tua vida. Então Moisés está dizendo, eu sozinho não posso levar todo este povo, pois é pesado demais para mim. Se me tratas assim, mata-me de uma vez. Sério que eu tô lendo isso na palavra? Isso aqui é humano, irmão. Isso aqui é humano. Se achei favor aos teus olhos, peço que não me deixes ver a minha miséria. Se achei favor em teus olhos, peço-te que não deixe me ver a minha miséria. O Senhor disse a Moisés, reúna para mim 70 homens dos anciões de Israel, que você sabe que são anciões e superintendentes do povo, e traga-os diante da tenda do encontro, para que estejam ali com você. Então descerei e ali falarei com você. Tirarei do espírito que está sobre você e o porei sobre eles, e eles ajudarão você a levar a carga do povo, para que você não tenha de levá-la sozinho. Então Deus ia pegar do espírito dele, da presença dele na vida de Moisés, e ia colocar sobre a vida de outras pessoas, para que também pudessem realizar a obra de Deus junto com Moisés. Então, o que Deus está mostrando aqui na palavra? Está mostrando humanos, a sua presença, o seu poder, que essa obra que Moisés está realizando não é ele, não é a humanidade dele, é o seu espírito. Glória a Deus pelo Espírito Santo, que é maravilhoso, é nosso guia, é nosso consolador, é aquele que nos alegra, que nos ajuda e que tem nos ajudado, né, a frutificar da presença de Deus e não mais da carne, porque a carne ela é contrária a Deus. Então, ao que Deus quer, não é? Então, bora lá. Diga ao povo, santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor, dizendo, quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Irmãos, olha o que o povo está dizendo. A vida era melhor no Egito. Cuidado com as suas palavras. Lembra de Zacarias? Como eu terei certeza dessa palavra? Então o povo está dizendo, no Egito era melhor. Com certeza a dopamina que Deus vai te dar, a recompensa que a tua carne vai experimentar fisiologicamente, é melhor a que Deus tem para mim e para você. Então persevere, fica firme no temor do Senhor, esperando nele, caminhando nele e esperando a família que Deus vai te dar, os filhos que Deus vai te dar, a profissão que Deus vai te dar, os recursos financeiros que Deus vai te dar. E não cede à tentação de pegar a mulher e o homem de ninguém, os filhos de ninguém, derrubar ninguém da cadeira para ter a dopamina rápida, a recompensa rápida, diz o Senhor. Porque é assim que o Egito age. É assim que o Egito constrói os seus impérios. Mas aquilo que estamos semeando em temor, em espera, porque Deus tem trabalhado por aqueles que têm esperado nele, como José, vai colher, vai receber o melhor de Deus. Irmãos, José recebeu uma colheita de escolhas em temer ao Senhor, em praticar o bem e ter integridade em seu coração. Tem muita gente querendo Canaã com a mentalidade egípcia, achando o Egito melhor. E esses vão morrer no meio do caminho. Vão ficar no meio do caminho. Os imorais não entram em Canaã. Os incrédulos não entram em Canaã.
Os adúlteros não entram em Canaã. Os blasfemadores não entram em Canaã. Aqueles que desobedecem, negam-se e negam a identidade que Deus fez de homem e mulher, não entram em Canaã. Porque Deus não é contrário à sua palavra. Deus, ele é fiel à sua palavra. Se esse ser humano está debaixo da palavra de Deus, Deus o vai o favorecer. Se você está debaixo da aliança que é Jesus Cristo em você, as suas palavras em você, Deus vai te favorecer. A sua graça, o seu amor, a sua bondade e a sua bênção. Mas se você está debaixo da palavra de desobediência, que desagrada a Deus, que fere seres humanos, é a maldição, é o mal que você está atraindo por escolha própria sobre a sua vida, sua casa e a vida daqueles que você ama. Porque você perde, irmão, a proteção de Deus. E sem a proteção de Deus, Babilônia invade, o diabo invade e ele dilacera tudo. Ele não tem amor, ele não tem misericórdia, ele não tá nem aí se você chora ou se você sofre. Então escutem, santifiquem-se para amanhã e vocês comerão carne, porque vocês choraram aos ouvidos do Senhor dizendo: quem nos dará carne para comer? A vida era melhor no Egito. Por isso o Senhor lhes dará carne e vocês poderão comer. Poderão comer. Não comerão um dia, nem 2, nem 5, nem 10, nem ainda 20. Mas um mês inteiro. Até que saia pelo nariz. Até que fiquem com nojo dela. Porque vocês rejeitaram o Senhor, que está no meio de vocês. E choraram diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. O comportamento deles rejeitavam a presença de Deus. Rejeitavam a confiança em Deus. Rejeitavam a fé em Deus. Estavam sendo incrédulos a Canaã. A dopamina fisiológica que o seu corpo experimentaria por esperar em Deus, por confiar em Deus, por ter fé em Deus. Tô dando uma linguagem para você entender e aplicar. Isso é sabedoria. Sabedoria, você tem um conhecimento da palavra de Deus. A sabedoria é como você vai aplicar na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos. Então, por isso, o seu relacionamento com Deus não é andar, não é só ir à igreja. É ter um lugar de encontro, um lugar de tenda, um lugar de resposta, um lugar de oração, um lugar de diálogo. Esses que acham o Egito melhor não tem diálogo, não tem tenda, não tem encontro. Estão indo com a multidão. Seus corações não foram convertidos. Ainda amam o Egito. Não amam a presença. Seu interno não estão alicerçados na confiança em Deus, na espera em Deus. Então veja. Porque Moisés, porém, respondeu: este povo no meio da qual estou é de 600.000 homens em pé. E tu dizes: eu lhes darei carne, e eles a comerão durante o mês inteiro. Aleluia. Deus disse que o povo comeria carne. Aí Moisés está dizendo assim: este povo é enorme, é em números. E tu dizes: eu lhes darei carne, porque Deus vai colocar nas suas mãos. Aí vê o que Deus vai dizer para Moisés: e eles a comerão durante um mês inteiro. Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivesse o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? Aí Deus diz: porém o Senhor respondeu a Moisés: será que a mão do Senhor se encurtou? Será que Deus está dependendo das suas fontes, das suas riquezas, da sua capacidade? Deus está contando com os seus rebanhos? Não, o que Deus está dizendo é que Ele é que vai dar. Vai vir dele
A manifestação, o poder, o milagre vai vir dele. E Moisés está dizendo, gente, como Deus é paciente. Porém o Senhor respondeu a Moisés, será que a mão do Senhor se encurtou? Agora mesmo você verá. Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Agora mesmo você verá se a minha palavra se cumprirá ou não. Ou seja, se Deus não vai manifestar o que ele falou, o que ele disse. O povo vai ter carne. O povo vai ter carne. O povo vai ter carne. Ah, Senhor, eu vou matar, eu vou pegar tudo que tem na minha conta para alimentar todos os desejos de todo mundo. Não, Moisés. É a mão de Deus. É o poder de Deus. É a manifestação de Deus. Moisés saiu e contou ao povo as palavras do Senhor. Ele reuniu 70 homens dos anciões do povo e o pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e falou com Moisés. E tirando do espírito que estava sobre Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciões. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas isto nunca mais se repetiu. Então, o espírito do Senhor sobre eles profetizaram. É o Espírito Santo de Deus que nos traz a palavra de Deus. Ele fala as palavras de Deus. E aí, eu vou até aqui. Os próximos falar dos dois homens, né? De Eldade e Medade, que estão profetizando no arraial. Não estavam ali, né? No local da tenda. Estavam em um outro ambiente, também profetizando. E aí, Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, como lemos no início, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, ordenem que parem com isso. Ordenem com que parem de profetizar. E aí Moisés traz uma exortação. Oxe, ele está com ciúmes por mim. Quem dera que todo o povo profetizasse, recebesse do Espírito do Senhor para profetizar. Não é? Depois, Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Então aí vem um sopro, aí vem um vento, aí vem uma situação que vem do próprio Deus, que vai trazer aquilo que Deus falou, que a mão poderosa de Deus iria realizar. Então ali o Deus usou um vento, foi um meio. Eu não sei o meio que Deus vai usar para colocar algo em suas mãos, para que você possa realizar o desejo, não é? O desejo do povo, de pessoas do ambiente, de necessidades fisiológicas, porque o desejo ele não é uma necessidade, não é? Aquilo que você precisa é uma necessidade. Desejo já é, eu diria que é um upgrade, para esse upgrade aí, né? Para esse upgrade. Então, diante dessa incapacidade do ambiente, das pessoas do ambiente, Deus vai trazer algo que vai tirar essa incapacidade e essa limitação. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial em todas as direções, numa extensão de cerca de um dia de caminhada, a uma altura de quase 1 metro sobre a terra. Todo aquele dia e toda aquela noite, e também no dia seguinte, o povo se levantou e recolheu as codornizes. O que menos recolheu teve 10 montões e as estenderam para si ao redor do arraial. Veja que Deus traz fartura. Veja que Deus não é limitado. Eles eram limitados. E a forma como eles estavam pensando, o Egito é melhor. Isso enfureceu a Deus, não é? Você rejeitar a presença de Deus, rejeitar caminhar com Deus, achar que o Egito é melhor do que estar na presença de Deus. Veja que é o que eles estavam interno, ó. No Egito é melhor. Esse caminho aqui, que esse Deus, sabe? Você tá com Jesus e você tem fisiologicamente experiências carnais e que você vai se desapegar. E que você pode falar para Deus que tem um desejo de comer carne, de ir a um restaurante, de fazer uma viagem, de ter uma casa de praia.
Mas não achar que aonde Deus te tirou, lá era mais fácil de se ter as coisas. É o contrário. Lá você era escravo e escrava para se ter alguma coisa. Nesse caminho você é livre, você é independente. E você vai receber de Deus, das próprias mãos dele. E ele traz aquilo que é bom. Ele não traz o limitado. Ele não traz aquilo que é limitado. O povo estava recebendo recursos debaixo de sofrimento e dor. E era migalhas. Deus está trazendo fartura. Para você entender. Porque se tiver adoecido, precisa dessa palavra clara. Para entender. Para se arrepender. E pedir perdão a Deus pelas suas palavras. Pai, nos perdoas pelas nossas palavras de reclamações. Pelas nossas palavras de frustrações. De entregarmos a sentimentos carnais. Mas que sejamos levados em oração em nome de Jesus. Pelo teu Santo Espírito. Que o nosso espírito esteja alinhado com o teu coração, com a tua vontade e com a tua palavra. Que não venhamos a desprezar a tua presença ou a reclamar do caminho a qual tu tens colocado. Que a cada dia possamos entrar mais nesse lugar de oração, de diálogo e de entrega daquilo que o nosso coração deseja. E que se assim for alinhado com a tua vontade para o nosso bem, tu possa trazer sobre nós. Mas que não traga destruição nem morte, Pai. Porque se assim for, nós preferimos a tua presença. Nós preferimos a tua presença, o teu plano que é bom, que é perfeito e que é agradável. Assim nos diz o Senhor. Essa oração o Senhor nos traz agora. Arrependimento é isso. A gente não se arrepende só quando entregou a vida para Cristo. É um caminho de arrependimento, é um caminho de reconhecimento de erros, de manifestações de comportamentos que atraem a ira de Deus. E quem confronta a gente? A palavra de Deus. Então a gente se coloca nesse lugar de arrependimento e abandono, de reclamação, de estar na porta das pessoas, conversando com pessoas para reclamar da nossa vida. E se coloca nesse lugar de oração, intercessão e diálogo. Para que Jesus, o nosso advogado, ele interceda por nós ao Pai. O Espírito Santo de Deus, ele fale ao Pai com gemidos inexprimíveis sobre as demandas. Quem vai governar a nossa vida não é a nossa alma. Não, mas o nosso espírito é alinhado com o Espírito de Deus, com as suas palavras e confiando em Deus e esperando em Deus. Assim nos diz o Senhor. Então, enquanto a carne ainda estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu contra o povo e o feriu com uma terrível praga. Por isso, aquele lugar foi chamado de Cribote Ataava, porque ali foi sepultado o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Quem é que foi sepultado? Não foi Moisés. Moisés, o líder, é aquele que fala as palavras de Deus, que estava liderando esse povo, não é? Ele não estava desejando a comida do Egito. Ele estava limpo. Então, quem foi sepultado? Quem teve o desejo das comidas dos egípcios. Você vê que até acessar Canaã, muitos ficaram no meio do caminho. Imorais, adúlteros, incrédulos, esses que desejam a comida dos egípcios. De Quibrote a Taava, o povo partiu para Azerote e ali ficou. Então, as nossas necessidades ou até desejos, que a gente possa fazer como Moisés e conversar com Deus em oração no lugar diário que temos ido encontrá-lo. Se você ainda não tem esse lugar diário, que possa drenar a sua mente, que possa aquietar a sua alma, que possa renovar seus pensamentos, restaurar as suas emoções, restaurar a tua parte cognitiva, trazendo saúde, para você pensar da maneira correta, raciocinar da maneira correta, usar toda a sua inteligência, toda a sua capacidade, toda a sua habilidade para obedecer a palavra de Deus, porque obedecer a palavra de Deus é saúde. Então, é esse lugar que traz restauração para a tua alma, porque a tua alma vai se alinhar a que a presença de Deus
que é o Espírito Santo de Deus, revela o teu espírito e aquieta a tua alma. Você entendeu? O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. Você é outra pessoa. Então, o Espírito Santo de Deus, ele fala o que Deus quer, a vontade de Deus, a palavra de Deus. E vai ministrar o teu espírito. A palavra de Deus, ela aquieta, ela restaura. Esse lugar de conversa, de diálogo com Deus, alinha os nossos pensamentos. Renova os nossos pensamentos. E por isso somos transformados. E por isso experimentamos uma vida boa, perfeita e agradável, que é o que Deus quer para você. Como Deus pode alinhar os teus pensamentos, alinhar as tuas emoções, aquietar a tua alma se você não está nesse lugar de escuta, de educação mental, de educar mesmo a sua mente. Tinha uma mente miserável, veio de um espírito miserável e não se coloca nesse lugar. Tem morte, tá cheio de trevas, pensamentos negativos, mas não se coloca nesse lugar. Onde a palavra de Deus é a luz que vai confrontar esses pensamentos, que vai confrontar os comportamentos, que vai confrontar as reações, que vai confrontar as escolhas, que vai confrontar a inércia, que vai confrontar várias coisas na sua vida. É a palavra de Deus falando com você. Que vai fazer você reconhecer, poxa, eu tô errando. Vou me arrepender, vou pedir perdão. A minha vida, ela foi confrontada pela palavra. E aí eu fui vendo onde eu estava errando, transgredindo. Que tipo de coisa eu estava semeando para mudar a plantação, a semeadura. Então, que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.